Oi, pessoal, tudo bem? A gente está aqui hoje para mais um vídeo da nossa série de vídeos do R0 Stories, que é um projeto do R0 que surgiu com o propósito de inspirar vidas reais, como a minha e como a sua, com histórias que eu considero inspiradoras dentro da medicina. Então, hoje eu estou aqui com a Ana, que eu tive o prazer de conhecer pessoalmente depois de um tempo de contato nas redes. A Ana, ela é médica pelo UFJF, atualmente é R3 de psiquiatria também na UFJF. E é um prazer muito grande estar aqui com você hoje, Ana. Fiquei super feliz quando você topou o meu convite. Bom, eu falei com você que eu queria saber um pouquinho da sua história, né? Então, me conta um pouquinho sobre o caminho na medicina, na psiquiatria e tudo mais. Bom, primeiro eu queria agradecer pelo convite. Para mim é uma honra estar aqui. Eu super admiro o seu trabalho. E teve muita coisa antes de eu chegar agora no R3, né? Que eu tive a oportunidade de fazer o estágio em Harvard. Mas tudo começou quando eu nasci numa cidade. Na verdade, não nasci nessa cidade super pequenininha. Minha cidade chama Bela Vista de Minas, uma cidade de 10 mil habitantes. Mas eu nasci na cidade do lado, porque a minha cidade não tinha hospital. Então, eu nasci em João Monlevade, que é uma cidade que fica a mais ou menos 2 horas de BH. Meus pais sempre fizeram questão que eu e minha irmã a gente estudasse, assim, basicamente era o lema lá de casa. Você vai estudar para ser alguém na vida, você vai estudar para fazer alguma coisa. Muito com esse lema da educação é o caminho, assim. E uma das coisas que pode ser que mais tenha definido, assim, né, a minha trajetória em algum momento, foi principalmente a minha mãe, para eu entrar na primeira série, já denunciei até a idade, né, que agora chama ano, mas na minha época eu chamava série ainda. Mas quando eu fui para entrar na primeira série, ela não queria que eu estudasse na minha cidade, porque lá tinha pouquíssimas escolas, assim, e não eram escolas tão boas. Então, na época, a minha mãe pegou o endereço de uma tia minha, dessa cidade do lado, João Monlevade, onde eu nasci. E ela entrou na escola, ela mostrou esse endereço como se a gente morasse nesse endereço, porque nas escolas públicas a alocação é por bairro. Então ela sabia que tinha uma escola pública naquele bairro que essa minha tia morava. E então ela mostrou aquele endereço pra gente ser, pra eu ser matriculada naquela escola. E nessa época ela falou uma coisa pra mim que eu acho que até hoje eu trabalho na minha terapia, que ela falou assim, que eu não podia contar pra ninguém de onde que eu era. Porque talvez se descobrissem, iam me colocar pra fora da escola. Porque eu falsifiquei meu endereço pra entrar lá. E foi com a minha mentalidade de criança da época, eu meio que tive uma ideia assim: bom, se eu for uma das melhores alunas dessa escola, eles podem descobrir, mas eles não vão querer me mandar embora. Eles vão querer me ter aqui. E eu acho que nesse momento, e até hoje eu tô um pouco assim, eu tô tentando me desvincular um pouquinho disso, eu comecei a estar nisso de então eu vou fazer tudo que tiver pra fazer, então eu vou botar minha cara em tudo que tiver, todo tipo de oportunidade que tiver, eu vou pegar e eu vou encarar. E eu realmente, eu fiz tudo que tinha pra fazer lá. Então, tinha concurso de poesia, eu fazia concurso de poesia. Tinha concurso de redação, fazia concurso de redação. Tinha Olimpíada de Matemática, eu fazia Olimpíada de Matemática. Qualquer coisa que tinha, eu participava. E foi muito bom ter feito tudo isso, né? Na época era uma escola estadual, eu tenho muito carinho pelas minhas professoras de lá. E eu lembro que quando eu tava, acho que era na primeira série, eu tive uma professora. Olha, a gente fica marcado por coisas muito pequenas, mas que na época tinham grandes proporções, né? Tia Cristina. A tia Cristina me deu um dicionário Aurélio e disse que eu era uma menina muito inteligente. E aquilo pegou pra mim, assim, e eu acho que até hoje eu me inspiro muito nos meus professores. Eu sou muito fã dos meus professores, porque eu sinto que os professores conseguem ver na gente, às vezes, coisas que a gente nem consegue ver. Então, se você olha e fala assim, poxa, mas se ele vê isso em mim, então eu devo dar conta mesmo. Eu acho que nesse momento que ela viu, que ela me falou isso, que ela me deu o dicionário Aurélio, eu falei, nossa, realmente. Então, eu acho que eu consigo fazer mais, né? E aí eu terminei é, nesse colégio e aí fui para um outro colégio depois, que era um colégio municipal.
que eu tenho amigas de lá até hoje, né? E nessa época foi a época que eu comecei a fazer muita Olimpíada de Matemática, que chama OBMEP, né? Olimpíada de Matemática das Escolas Públicas. E aí, lá nessas Olimpíadas, quando você começava a ser, tipo, medalhista, você podia começar a participar de projetos de iniciação científica em matemática. Então, era tipo, você participava um sábado. A gente vai chegar na medicina, eu prometo. A gente participava um sábado por mês, assim, né? E era matemática mais pura, era uma coisa meio diferente. Mas a gente ganhava R$100 por mês. Quantas crianças de 10 anos você conhece que ganhavam R$100 por mês? Então, ali, eu acho que foi um dos outros momentos, assim, da minha vida que eu olhei e falei assim, cara, o mundo é muito maior do que eu imaginava, sabe? Tipo, quando a gente é de uma cidade tão pequenininha, às vezes parece que as suas opções são muito fechadas, assim. E eu sentia um pouco isso, né? Eu sentia que eu tinha poucas opções. E tanto que foi nessa época, quando eu tava na 8ª série, eu tinha uma colega que falou que ia fazer prova pro Colune, né? Um colégio federal, no final do ano. Eu falei, pô, vai fazer prova? Eu já era o tipo de pessoa que pegava toda oportunidade que passava. Se existia uma prova para um colégio público, que era o melhor colégio do país, né? Hoje, na última vez que eu vi, era tipo o 5º melhor colégio do país e o melhor colégio público. Falei, pô, eu vou também. Porque o colégio privado não era uma realidade para mim. Né? Igual muitas pessoas falam assim, nossa, que legal que você formou no federal. Não é que é legal. Eu não tinha plano B. Era o que dava. Ou era isso, ou era nada, né? E então, eu fui pro Colune, né? Fiz meu ensino médio lá em Viçosa, né? Um colégio de aplicação da UFV. E nesse momento que eu entrei lá, eu tive um choque de realidade. Porque as pessoas de lá eram pessoas muito boas. E eu estava acostumada a ser uma excelente aluna. Eu não era, tipo, a número 1, mas eu era uma excelente aluna. E eu cheguei lá e eu era normal. Tipo assim, eu não era ninguém. Todo mundo era muito bom. E eu acho que nessa época eu desenvolvi uma ideia, assim, que eu era uma pessoa muito mediana. E que hoje eu acho que foi um erro meu, eu ter me considerado mediana por tanto tempo. Eu acho que foi muito nesse contexto, porque eu cheguei lá, principalmente quando eu entrei na faculdade, né? Que aí eu terminei o Colune em Viçosa, eu fiz Enem, fiz a prova da Unicamp e fiz o vestibular da USP na época. O vestibular da Unicamp eu nem passei para a segunda fase. O da USP eu cheguei a passar para a segunda fase, mas eu não fui fazer a prova. Porque se eu passasse, eu não ia ter como morar em São Paulo. Então não tinha motivo. Eu acho que se eu tivesse pensado melhor, naquela época eu nem teria me inscrito, porque não ia ter como eu ir. E quando eu passei quando tava para jogar minha nota no Enem, daria para eu jogar para o UFMG, e eu passaria no segundo semestre, ou para Juiz de Fora. E, inclusive, BH é muito mais perto da minha cidade do que Juiz de Fora. BH fica, tipo, 2 horas da minha cidade, Juiz de Fora fica 6 horas da minha cidade. Mas BH é uma cidade que tem um custo de vida mais pesado, provavelmente ia ficar mais apertado para os meus pais. Então, acho que foi outra coisa. Eu sempre tive muita autorresponsabilidade, assim. Eu nem cheguei para os meus pais e falei, oi, gente, dá? Eu falei, não, eu vou escolher um caminho que vai dar mais certo, que vai ser mais sustentável lá em casa. E joguei minha nota para a UFJF, né, onde eu fiz faculdade. E quando eu entrei no UFJF, foi quando eu tive outro choque, assim, porque eu tinha colegas muito bons, muito, muito bons. E tá muito na moda agora a gente falar que a gente não pode se comparar, né? Tipo assim, ai, não se compare. Mas eu não sou a favor disso. Eu sou a favor da gente se comparar e de eu falar assim, poxa, olha como que a Liz é boa. O que será, que qualidade que ela tem que eu preciso desenvolver em mim para eu conseguir ter isso também, sabe? Porque quando a gente cai numa coisa dessas de tipo, você não pode se comparar, você cai num lugar assim, cada pessoa é única, então cada um vai fazer sua trajetória. Tá, mas e aí? Né? Porque a gente vai ter fragilidade. Se você não se compara, você não acha as suas fragilidades. E se você não procura suas fragilidades, não significa que elas não existam. Significa que você não tá vendo, né? Então, eu sempre não. Até o 6º período, mais ou menos, eu ia ali, eu era uma aluna mediana. E isso é uma característica que eu acho que foi muito bom para mim. O meu coeficiente de rendimento, né, lá na UFJF a gente chama de IRA. A minha nota, ela aumentou em todos os períodos até o final da faculdade. Minha nota no primeiro período foi 80, mas todos os períodos eu subi a minha nota. E
eu tenho amigos que eles tinham média de 90, média de 94, e eu admirava muito eles. Mas eu gostava de ver a minha média subindo, porque eu pensava, cara, isso significa que eu tô melhorando. Eu posso até não ter entrado aqui com a maturidade que eu precisava, mas que bom que eu tô desenvolvendo isso. Então, eu fazia questão, eu tenho amigos brilhantes que eu fiz na faculdade, eu fazia questão de sentar do ladinho deles para aprender. O que eu posso aprender com essa pessoa, sabe? E eu sinto que quando eu entrei na faculdade, bem no comecinho, eu ficava um pouco chateada, porque eu tinha amigos que estavam estudando alemão, eu tinha amigos que estavam fazendo aula de francês, e eu nunca tinha feito cursinho de inglês. Por quê? Porque na minha cidade não tinha. Minha mãe colocava a gente em aula de fuxico, aula de ponto cruz. Eu fiz aula disso. Por quê? Porque era a nossa realidade. Mas quando a gente fala, né, de aula de inglês, aula de natação, eu não sei nadar até hoje. É meu plano pro ano que vem aprender a nadar. mas eu não aprendi a fazer isso. E então, muitas vezes eu olhava e eu sempre tinha uma sensação que eu estava atrás, sabe? Sempre tinha uma sensação que, tipo assim, poxa, eu estudo, mas tá todo mundo na minha frente. E junto com essa sensação de mediana, eu sou uma pessoa muito mediana, eu estudo, tá todo mundo muito na minha frente. E eu tinha muita essa sensação, assim, na faculdade. O que hoje eu olho pra trás, isso é legal de amadurecer, né? Você olha pra trás e você fala, nossa, eu me olhava com um olhar tão cruel, sabe? Eu me cobrava tanto na época da faculdade. Mas eu acho que esse é o maior, essa questão da comparação, eu acho que esse é o principal desafio, né? De ser uma comparação que nos impulsiona e não uma comparação que nos sufoca. Sim. Né? Porque é claro que esse valor entre melhor e pior, bom ou ruim, é isso que faz a gente decidir o que a gente vai fazer. Vai pautar as nossas ações para a gente avançar, né? Então, tem que existir o melhor para a gente mirar ali e ir. Só que eu acho que um problema, ao meu ver, é quando essa comparação acaba nos paralisando. E não existe um equilíbrio perfeito para isso. Acho que é inevitável não se comparar e não, em algum lugar, sentir um grau de frustração por se ver numa situação pior. Mas o que a gente faz com essa frustração, que é a grande diferença. E eu acho que, assim, pelo que você está me contando na sua história, você conseguiu usar muito bem essa frustração. E eu vejo muita gente, talvez até na sua prática clínica mesmo, você vê muita gente que não consegue usar tão bem essa frustração. Eu achei isso muito interessante que você falou, né? De usar essa frustração. E eu acho que foi exatamente isso, assim. Porque quando eu tava lá na faculdade, que eu tava vendo pessoas estudando a terceira língua, eu não sabia nem falar inglês. Por um momento, eu achava que eu era incapaz de aprender inglês. Eu tinha essa crença, assim. Eu sou incapaz de aprender, porque eu nunca aprendi. Eu fazia inglês de escola, sabia mal o verbo to be, passava aperto, perrengue com ele ainda. Então, eu achava que não era pra mim, assim. E até o momento que foi chegando ali, por volta do 6º período, que as pessoas começam a falar de prova de residência. E aí, começou-se a falar que, bom, a prova do FCI vale ponto pra prova de residência, né? Tem uma pontuação no FCI, vai valer ponto. Então, eu já sabia que eu queria fazer residência, nunca pra mim foi uma questão não ter a melhor formação possível, então eu falei, bom, então vou ter que fazer essa prova, se eu vou ter que fazer essa prova, vou ter que aprender inglês, então eu usei essa frustração muito nesse sentido, então beleza, é isso que eu tenho que fazer? Então é isso que a gente vai fazer. E olha só, como que tudo isso depois culmina num ponto da nossa vida que quando na residência, spoiler, né? Quando na residência eu tive a oportunidade de fazer um estágio fora do país, eu usei o inglês que eu estava estudando lá para FCI e que na época eu não tinha noção de como que aquilo ia ser importante para mim no futuro, assim. Então, na faculdade mesmo, eu participei de tudo que tinha na faculdade, projeto de extensão, liga, organizei evento, iniciação científica, artigo, tudo que tinha eu participava. E hoje, olhando com esses olhos, eu penso até que ponto que eu não exagerei também, sabe? Que eu não podia ter escolhido menos coisas, talvez ter feito com mais tempo, com mais calma. Mas são coisas também que a gente só consegue compreender, né? Olhando com as informações que a gente tem hoje, né? Sim. Na hora você tomou a decisão que parecia ser
melhor, né? E eu acho que eu falaria isso para quem tá nessa fase, assim, né, de estar durante a faculdade, de estar estudando para residência, você não tá atrasado, sabe? Tipo assim, às vezes dá a sensação que a gente tá correndo muito. E uma vez eu li uma frase que ficou muito pra mim, assim, você tá correndo tanto, mas você sabe pra onde você quer ir? Porque não adianta, você tá correndo e você não sabe o seu direcionamento, assim, né? E quando a gente começa a entender o sentido do que a gente está fazendo, tudo muda muito, né? Então, quando eu estava estudando para a prova de residência, eu não estudava tipo, eu estou estudando para essa prova. Eu via essa prova como uma etapa para ser psiquiatra, que era o que eu queria, né? A prova não era uma prova, era uma etapa que eu precisava. E quando eu fiz no meu ano foi o Enare, né? Foi em 2021 que eu fiz a prova. Foi o primeiro ano do Enare, então foi uma época muito de transição, que antes era o PSU. Era uma prova nova para todo mundo. E 2020 foi um ano de pandemia, né? Até meu estudo para residência mesmo, né? Em 2020. Eu não fiz cursinho, eu estudei por conta. Eu e uma amiga, a gente estudava por apostila de outros cursinhos, porque na época eu não tinha como pagar esse cursinho. E quando foi o 21, que era o ano da minha prova, foi o ano que eu consegui fazer um cursinho. Então, eu estudei um ano só. Porque às vezes as pessoas falam como se tivesse uma regra, né? Você vai estudar com o cursinho X e Y. Se você fizer diferente, não tem como passar. E, na verdade, não tem uma regra, né? E essa amiga que estudou comigo, que a gente estudou juntas, a gente fez um ano sem cursinho, um ano com cursinho. Eu fiz um cursinho, ela fez outro cursinho. No final, eu passei em segundo lugar. Minha nota foi a segunda maior de psiquiatria no Enare. E ela entrou em clínica na USP, que é o que ela queria. Então, a gente vê que não tem uma regra mesmo, assim, né? Não tem um caminho único. E isso é uma realidade que a gente só consegue enxergar depois. Por isso que eu falo tanto. Na época que eu estava na residência, eu falava isso ainda mais. Porque caminhos diferentes podem levar a resultados igualmente satisfatórios, né? Durante o meu preparatório ali para a residência em 2019, eu tive amigas que tomaram decisões diversas. Trabalhar em posto, dar plantão, trabalhar com medicina do trabalho, não trabalhar, tudo, fazer cursinho X, fazer cursinho Y. Na minha época não tinha mentoria e tal, mas assim, pessoas que escolheram caminhos diferentes e que naquela época eu lembro de me questionar assim, será que tal caminho é melhor do que o meu? Será que a pessoa vai passar e eu não? Ou será que a minha decisão é a melhor e eu que vou passar? E no final das contas, todas foram muito realizadas e felizes nas escolhas das residências. Assim, passaram em lugares que gostaram, tiveram oportunidades muito boas no serviço que elas passaram. Então, não tem uma receita de bolo mesmo, porque pode ser que você seja igualmente feliz no que acontecer, né? E sabe outra coisa que eu acho também em relação a isso? Assim, que é muito importante você querer e se sentir capaz daquilo. Porque, às vezes, é quase uma profecia autorrealizável, né? Você senta para estudar e você pensa, poxa, nem sei para que eu tô estudando. Não vou dar conta. O fulano tá lá estudando 12 horas líquidas por dia, eu tô aqui fazendo um internato, então eu tô aqui trabalhando. Não vai dar pra mim. E enquanto você não colocar, internalizar essa ideia que você é capaz, que você não é pior que ninguém, que você dá conta, você não vai dar conta mesmo. Porque aí você já se bloqueia ali, né? E isso é uma coisa que eu acho que a terapia pode ajudar muito. Eu comecei a fazer terapia, eu tava no 9º período, porque eu morria de medo de formar. Eu tinha muito medo de formar. Só de pensar em ser médica, de ter carimbo, de ter aquela responsabilidade, eu falava, eu não sei o suficiente, eu não tenho tempo de aprender o suficiente nesses próximos 2 anos, e eu simplesmente não vou dar conta. Quais que eram seus medos reais? O que poderia acontecer? Cara, eu acho que eu nem cheguei nessa etapa, assim, de pensar no que poderia acontecer. Mas eu tinha a sensação que eu não sabia o suficiente, que eu não ia ter tempo de aprender o suficiente. E eu acho que era uma ideia que é outra coisa que a gente só vai entendendo no processo. A gente nunca vai saber. A gente nunca vai saber tudo, assim, sabe? E o que eu acho que acontece é que a gente tem mais maturidade para
para lidar com as coisas que a gente não sabe. Total. Né? E porque antes, e quando eu comecei a atender também, né? Quando eu comecei a ter meu consultório, eu tinha também essa sensação de, tipo assim, ai, meu Deus, e se chegar alguma coisa que eu não sei? Mas é óbvio que vai chegar, eu não sei tudo, né? E ter humildade mesmo, né? Eu tenho estudado, tem um livro muito bom sobre as virtudes que um psiquiatra precisa ter. E que eu acho que é uma coisa que dá pra gente transcender em várias outras coisas na medicina também, né? Não só na psiquiatria. Mas uma das principais virtudes que a gente precisa ter é a humildade, sabe? E eu acho que a medicina é uma coisa que ensina humildade pra gente todo dia. Porque o caso pode estar lá relatado do jeito que for, mas o seu paciente não vai responder igual o guideline. O paciente, ele não vai seguir o livro, né? E se a gente não tiver humildade de reconhecer que às vezes foi o chazinho da Dona Maria que melhorou, sabe? Tudo bem, às vezes foi o chazinho mesmo. E o objetivo era o paciente melhorar, né? Não precisa você melhorar com o que você passou. Tipo assim, o nosso objetivo não é estar certo, é que o paciente melhore, né? Então, se ele melhorou, cara, que bom, né? Não precisa ser do nosso jeito, assim. E eu sinto que tudo que foi acontecendo na minha vida, né? Hoje, eu tô com 26 anos, terminando meu R3, casada. E às vezes as pessoas, principalmente no Instagram, olham e falam assim, pô, mas como assim? Você é muito nova, já aconteceu tudo na sua vida. E eu penso assim, às vezes tem hora que eu paro e penso, cara, será que eu corri? Sabe? Às vezes eu tenho essa sensação. Será que eu fui muito, muito afoita nas coisas? Mas hoje eu entendo que as coisas aconteceram no tempo que elas tinham que acontecer, né? E ao mesmo tempo, hoje eu tenho desacelerado mais também. Hoje eu não participo mais de projeto que eu não quero participar. Eu não falo sim para coisas que eu não quero falar, sabe? Eu priorizo muito as coisas que eu acredito, o meu propósito. E eu tenho cada dia mais entendido que o que eu faço é uma missão mesmo. Eu sinto que eu tenho uma missão de ajudar as pessoas a entenderem melhor sobre a própria saúde mental. Porque tem muita gente falando coisa errada. Eu fico passando mal de ver esse tanto de coisa, sabe? Eu quero que a gente consiga tirar essa ideia de felicidade compulsória, né? E o que são os memes de hoje? Nunca foi triste. Desde quando você parâmetro de saúde mental? Claro que você foi triste. Você só sabe que você tá feliz porque um dia você foi triste, né? E até porque se você tá sendo feliz demais, também é um problema. Exato. Ou então quando falam assim, nunca errou, perfeita, nunca errou. Claro que errou, né? Então como que até mesmo a nossa forma de nos manifestarmos nas redes sociais mostra sintomas nossos enquanto sociedade mesmo, né? De trazer isso, assim. E numa coisa que a gente estava conversando uns minutinhos antes da gente começar e que eu acho que quem te acompanha talvez tenha essa mesma percepção que eu, é que você tem mandado muito bem no Instagram. Essa é a realidade, assim. Eu gosto mesmo dos seus conteúdos, acho que você... Né, o que você posta é muito bem colocado, um conteúdo de qualidade, não só técnica, mas também de qualidade para quem gosta de estar ali no Instagram e tudo mais. E eu queria saber como que surgiu isso, como que foi o começo, que você acha que foi valioso, assim, para furar a bolha, né? Que você tem Sim. furado cada vez mais a bolha. Cara, então... eu comecei... Meu primeiro post, eu lembro exatamente o dia que foi. Foi dia 2 de novembro de 2022. Porque era de finados. E eu fiz um post sobre luto. Foi o primeiro post, assim, que eu fiz. E olha que interessante, né? Mais cedo a gente estava conversando sobre como que as frustrações impulsionam a gente a fazer as coisas. E eu comecei a postar no Instagram porque eu me sentia muito frustrada. Porque eu tava no R1. E no R1, a gente atendia muito no ambulatório geral, que é um perfil muito crônico de pacientes, né? E eu sentia que eu era muito subutilizada lá. Porque eu fazia minha orientação belíssima de atividade física, eu fazia minha orientação de higiene do sono, eu fazia várias orientações, eu sentia que ninguém me ouvia.
eu sentia que eu explicava, ninguém nem tentava colocar em prática, porque aí o paciente voltava e eu falava, e aí, você tentou? E não é como se eu tivesse passado uma meta assim, fazer crossfit 7 vezes por semana. É tipo, fazer caminhada 15 minutos uma vez por semana. E eu comecei a ficar incomodada, como que eu sentia que não estava sendo ouvida mesmo, né? Que eu pensei, talvez eu esteja falando coisas que meus pacientes não querem escutar. Não sei, pensei em alguma coisa nesse sentido. Então, se eu não tô tendo esse espaço aqui para falar essas coisas que eu acredito, eu vou levar isso para outro lugar. Então, eu vou começar a falar sobre isso no meu Instagram, né? E eu comecei, e eu tenho uma coisa também que é o seguinte, eu não tenho coragem de te falar assim, bebe água se eu não tomo. Eu não tenho coragem. Então, tudo que eu faço para os meus pacientes, eu faço. Tudo que eu falo para eles, eu faço. Então, se eu prescrevo atividade física para os meus pacientes, eu faço atividade física. Tanto que eu comecei a fazer higiene do sono, porque eu comecei a prescrever higiene do sono. E eu não fazia. Eu ficava lá mexendo no Instagram, antes de dormir, e dormia tarde, aquela confusão. E eu chegava lá no consultório e falava assim, não, dona fulana, porque não pode usar celular 30 minutos antes de dormir, não pode tomar café depois das 4 horas da tarde, não. E eu olhei e falei assim, gente, mas eu tô sendo hipócrita, porque eu faço essas coisas. Então, foi aí que eu comecei. Eu faço higiene do sono praticamente todos os dias, porque é um caminho sem volta. É igual atividade física, é igual pequenos hábitos não se somam, né? Eles se multiplicam. A gente começa a ter um monte de hábitos positivos, saudáveis na nossa vida. E isso vai ficando parte da nossa identidade mesmo, né? É uma coisa que faz parte da gente. Então, quando eu era criança, eu gostava muito de ler. Eu adorava ler. Mas ali no ensino médio, na faculdade, eu tinha perdido isso praticamente completamente, assim. No final da faculdade, eu tentei voltar um pouquinho a ler, porque uma médica que eu acompanhava no posto, ela sempre tinha um livro. Então eu falei, então dá pra ser médico e ler? Porque na minha cabeça não dava. E é importante a gente ter referências, né? Então eu voltei. E aí, quando eu comecei a fazer higiene do sono, eu falei, já que eu não vou ficar no celular, eu vou voltar a fazer vou colocar alguma coisa nesse horário. E foi nisso que eu comecei a ler. Então, eu retomei um hábito que eu amava, que estava super de lado, e que eu estava trocando por tempo de tela, que, querendo ou não acrescentava tanto assim na minha vida. E que hoje é uma coisa que faz muito sentido, assim, pra mim, né? E o que eu acho muito gratificante, apesar das redes sociais terem N problemas, né? Da gente receber, às vezes, muitos comentários maldosos, totalmente desnecessários, os feedbacks positivos são muito bons. E uma coisa que provavelmente, não sei se você já refletiu sobre isso, é que a gente nunca tem noção do real impacto que a gente tem na vida das pessoas. Porque, às vezes, uma pessoa que nunca te mandou uma mensagem, nunca clicou no coraçãozinho do seu story, você mudou a vida dela de alguma forma. E eu acho isso muito poderoso, assim. Acho isso muito fantástico, sabe? E eu acho que o Instagram, né, a questão, né, esse propósito que você tem de levar saúde mental, enfim, se não for no consultório da residência, em algum lugar vai ser, acaba atingindo pessoas que talvez nunca vão ter oportunidade de estar ali te ouvindo diretamente no consultório. Sim. E eu sinto isso, assim, que é uma chance de você tirar as paredes do consultório e você conseguir levar isso, e até mais, assim, porque, querendo ou não, ninguém vai no psiquiatra quando tá na melhor fase da vida. As pessoas que chegam pra gente, elas estão nas piores fases da vida delas. Então, é muito mais desafiador. Imagina você pegar todos esses conceitos, uma coisa bem psiquiatria positiva, assim, né? Imagina você pegar todos esses conceitos e levar para uma pessoa que, às vezes, ela tem uma vida ok, mas ela tá vivendo total no piloto automático, né? Ela quer um remédio que resolva os problemas dela, mas ela não quer mudar nada. Então, como que, às vezes, é importante a gente começar a trazer essas discussões mesmo, né? Trazer essa pauta de não vai ter um remédio que vai resolver seus problemas, né? O que você está fazendo? Eu gosto muito de colocar essas provocações, né? O que você está fazendo na sua vida? Você realmente quer fazer isso? Ou você está só dormindo, acordando e cumprindo tabela sem parar para pensar no que você quer fazer? Porque se você não parar para pensar no que você quer da sua vida,
Ninguém vai fazer isso pra você. Você vai viver uma vida que você não acredita. E toda vez que a gente vive uma coisa que a gente não acredita, a gente tem sofrimento mental, né? E, Ana, acho que não dá pra gente não falar de um assunto muito importante, que inclusive eu quero saber como foi tudo isso. Lá na UFJF, vocês têm esse estágio, o estágio optativo durante o R3, Sim, certo? pode ser um mês no R2, um no R3 ou 2 no R3. Uhum. E eu quero saber, para quem não sabe, a Ana fez o optativo dela em Harvard, foi esse ano mesmo, né? Foi. E eu acho que deve ter sido uma experiência maravilhosa. Sim, não, foi E eu quero incrível. saber como que foi esse trajeto até lá. Quais aprendizados você teve no geral? Como que foi tudo? Então, eu sempre tive vontade de fazer um intercâmbio, né? E aí eu sempre ficava assim, na faculdade eu até flertei um pouco, porque tinha alguns editais e tal, cheguei a me inscrever em alguns, mas não consegui passar e tal, não tinha condições na época. Eu sempre flertei um pouco com essa ideia. E quando eu entrei na residência, eu escolhi para o FJF muito pela minha qualidade de vida, né? Porque em Minas, as residências de BH são muito mais referência. Mas eu já conhecia a UFJF, eu já conhecia o terreno que eu estava pisando. Grande parte dos meus preceptores foram meus professores na faculdade. E no meu R1, quando eu entrei, eu conversei com um professor que eu tinha interesse em fazer um estágio. E esse professor é um professor que ele é uma grande referência em pesquisa, assim, ele pesquisa muito, com muitos pesquisadores de fora. E eu perguntei para ele, eu falei, olha, eu tô querendo fazer um estágio, você tem contato em algum lugar, né? Tem alguma pessoa que você conhece? Aí, ele na humildade, porque ele é muito humilde, mas o cara é muito foda, assim. Virou pra mim e falou assim, Ana, eu tenho um contato em Londres, no London College, e em Harvard. Harvard, me conte mais sobre isso. Parece que vai ser legal. Um lugar simples, assim, né? Tudo bem. Aí ele falou, não, vamos fazer o seguinte, você tá no R1 ainda vai demorar. Daqui a um ano e pouco, você volta, a gente conversa e a gente entra em contato e a gente vê como que vai ser. E aí a gente fez o contato, né, porque eu tava no R2, a gente entrou em contato lá e o professor que ele conhecia lá em Harvard, né, esse professor, ele é do Brigham and Women's Hospital, que é o hospital que eu acompanhei lá. Ele aceitou me receber por 2 meses, né, então eu fiquei março e abril desse ano lá. E foi, assim, sabe aquele tipo de experiência que você tem dia que você acorda e fala assim, será que isso aconteceu mesmo? Será que foi, sei lá, um sonho, um delírio, uma coisa muito assim? E quando eu cheguei lá, eu achei que eu ia chegar lá, que eles iam ser super frios e distantes, que eles iam chegar, assim, com, sei lá, um checklist, e ia falar assim, você tem anedonia por mais nos últimos 14 dias, sim ou não? Aí ia marcar. Só que, na verdade, a maior lição que eu tirei do meu estágio lá é que, primeiro, o sofrimento humano é sofrimento humano em qualquer lugar. Então, o paciente mania, ele é maníaco em português e inglês. O paciente deprimido, ele traz de psicopatologia, né? Muito semelhante, assim. E como que isso, apesar da gente colocar, né, as nossas fronteiras, nós somos todos seres humanos, assim, nossa expressão de sofrimento é muito parecida, né? Nossa natureza é muito semelhante. Isso me fez pensar muito, assim, nessa questão muito transcultural. E o segundo maior aprendizado que eu tive lá também foi que a gente trabalha de um jeito muito parecido. E isso me fortaleceu muito minha autoestima enquanto profissional, de pensar assim, cara, eu tô no caminho certo, sabe? Porque eu tô aqui em um dos melhores serviços do mundo e eu sinto que eu discuto com eles de igual para igual, eu discuto casos de igual para igual, eu discuto conduta de igual para igual. Isso me fez muito parar e pensar que a gente, às vezes, se acha muito mediano, que às vezes a gente se coloca num lugar de inferioridade e, na verdade, não, né? E
geralmente no R0, o pessoal tá tentando escolher o lugar da residência. E isso é uma coisa que eu gosto de pensar. Eu gosto sempre de falar isso. Não existe uma residência melhor. Existe a que vai ser melhor para você. Se eu não tivesse ido para o UFJF, não sei se eu teria tido essa oportunidade. Então, minha escolha de ter ido para lá foi 100% minha. Foi pela minha qualidade de vida. Quando eu fiz essa escolha em 2021, foi pensando no que eu queria. E não porque a fulaninha disse que o serviço é o melhor. Então, se você vai fazer essa escolha, você vai em algum momento, não escolha porque alguém te disse que é melhor. Escolha pelo que é importante para você. Porque todo lugar vai ter ponto forte e ponto fraco. Você precisa achar um lugar que os pontos fracos vão ser menos relevantes para você. Então, um ponto fraco que eu acho da minha residência, por exemplo, é a questão de emergência, assim, uma questão mais hospitalar, uma questão que não é tão forte lá. Mas eu nunca quis trabalhar com isso. Eu queria trabalhar com um consultório. Então, é um ponto fraco que, para mim, no final das contas, não ia pesar tanto, sabe? E por isso que eu acho importante também, né, a gente ter esse contato com pessoas de outras instituições, né, de estar em contato. Na época que eu fiz, na minha época, acho que ainda não tinha R0. Você entrou em 2020 e... Eu fiz prova em 21. A gente criou o R0 em abril de 2021. Ah, então, tava caminhando. Tava mais no início. Porque aí eu tive que mandar as mensagens. Se tivesse o R0, era só eu entrar lá e ia estar tudo pronto. Exato. Aí eu mandava mensagem, até conseguir o contato da pessoa, pesquisava no Google a lista de aprovados para jogar no Instagram, quem que tava, quem que não tava. Era um caminho muito mais burocrático, né? Então, acho que foi muito isso, assim. E outra coisa que me fez pensar muito nesse estágio que eu estive também, né? Foi que a gente tem tudo para dar certo, assim. A gente enquanto Brasil, sabe? Porque os nossos profissionais são tão competentes quanto os de lá. A gente tem tanto conhecimento quanto eles, porque a gente conversa de igual para igual. Mas, de alguma forma, eu sinto que aqui a gente não tem tanta cultura do vamos fazer isso acontecer. Vamos resolver isso daqui. Lá, vamos supor, uma coisinha deu errado, vamos fazer uma reunião de departamento para resolver isso. Sabe? E aqui, principalmente no serviço público, né? Eu tô na UFJF, então eu tive contato apenas com serviços públicos. É uma coisa assim, então vamos, daqui a pouco vai abrir uma licitação que vai demorar 2 anos. Então, os problemas são problemas que vão se arrastando, né? Não é uma coisa Mas tão... olha só que legal, isso me fez pensar em uma coisa. Você falou mais cedo uma expressão que eu gostei, é quase que uma profecia autorrealizável. A partir do momento que você começa a atribuir a si próprio uma menor capacidade de resolver alguma coisa, isso socialmente também se aplica, né, nesse caso. Mas você começa a acreditar que você não é capaz de resolver isso. E a gente tem muito essa tendência. Porque você está contando da sua experiência em Harvard, de você chegar... Eu imagino que eu também chegaria lá pensando assim, meu Deus, quem sou eu na fila do pão? Uhum. Só que, por exemplo, no meu estágio optativo, eu fui pro IPQ lá na USP e eu também cheguei achando que eu ia ser muito pior. A gente tem um pouco essa síndrome do cachorro vira-lata, né? E assim, então, se você não passou por essa experiência ainda, chegue mais de cabeça aberta, sabendo que talvez você vai saber tanto quanto. E se expõe a situações que você pode saber menos e tá tudo bem, também. Né, saber menos. Mas eu tive muito essa percepção também durante o meu estágio, que eu achava que eu ia chegar lá e todo mundo ia saber muito mais. Só que psiquiatria é psiquiatria em todo lugar. Exato. E se você está estudando, as pessoas lá também estão estudando, então vocês podem saber e discutir e aprenderem juntos, né? Então... Legal escutar você falando isso, que me lembrou também que eu sofri dessa síndrome vira-lata no meu estágio optativo. E uma coisa que me inspirou muito lá é que os professores de lá são grandes referências na área, são grandes pesquisadores. E aí, depois de avaliar um caso, eles chegavam para mim e falavam assim, e aí, Ana, o que você achou? E eu ficava assim...
Por que você quer saber a minha opinião? Tipo assim, quem que sou eu na fila do pão, sabe? Então, o professor que eu acompanhava trabalha lá há 45 anos. E ele perguntava a minha opinião. E eu ficava assim, sabe? Nossa, isso foi uma lição pra minha vida, assim. De verdade, foi uma lição pra minha vida. De nunca estar nessa posição de que eu acho que eu sei mais, sabe? De que eu acho que agora eu tô completa. De que eu acho que agora eu vou saber tudo. E tá sempre nessa postura de querer contribuir, de querer aprender, de querer colaborar. E lá, eles têm muito isso, assim. Quando falam, né, que eles têm muita cultura do feedback, eles têm muito mesmo. E tanto feedback negativo, mas quanto feedback positivo. Isso é uma coisa que eu sinto que, às vezes, nos nossos serviços a gente perde um pouco, né? Eu acho que talvez se a gente tivesse um pouco mais de feedbacks, de falar, nossa, isso aqui você faz bem, desenvolve mais essa habilidade. Eu sinto que isso poderia fazer com que a gente tivesse uma direção melhor para seguir, assim, né? Eu acho que, assim, até tocando nesse assunto e trazendo para a realidade na residência, isso foi uma questão que, inclusive, eu pontuei muito durante a minha residência, porque essas avaliações que os preceptores fornecem, avaliações subjetivas mesmo, de sua como profissional, pelo menos na minha residência, era muito... As pessoas não se empenhavam tanto em fazer isso, assim, de maneira que construísse de alguma forma. Então, assim, olha, você tem esse ponto forte, mas você também tem esse ponto fraco. Vamos tentar melhorar esse ponto fraco? Acabava ficando meio elas por elas, assim. Você sabia, mas ninguém te dava um retorno do porquê você tirou aquela nota ou como você pode melhorar isso. É uma coisa muito rasa, né? Você não sabe muito bem, assim. E eu lembro de você falando uma coisa que me marcou, mas isso eu acho que tem muito tempo, não sei nem se você vai lembrar, mas eu lembro que uma vez você falou que a gente tem que melhorar os nossos serviços, assim, a gente tem que estar nesse lugar de tentar fazer o lugar que a gente está melhor, né? Como que eu posso colaborar para isso daqui ser melhor? E eu acho que isso é uma coisa que a gente poderia melhorar também, que muitas vezes a gente entra na residência e alguém fala pra gente assim, mas isso aí nunca funcionou. E, não, isso daí você esquece, isso daí não dá certo. E quando a gente tem essa vontade, né, de fazer as coisas melhores, né, e às vezes não vai melhorar pra você, mas às vezes vai melhorar pro seu R-, né, às vezes a pessoa que vai vir depois de você vai ter uma experiência melhor que a sua. Então, eu acho que construir esse coletivo, assim. E, principalmente, eu acho que na medicina a gente tem uma coisa que eu espero que esteja mudando um pouco agora, que é muito essa questão da competitividade, né? Eu lembro que na minha turma, eles postavam, assim, editais, era papel, assim, edital de monitoria tal. Sumiam as coisas, excluíam do e-mail da turma. Quando mandava, assim, oportunidade de monitoria de, sei lá, de endócrino. O e-mail sumia, excluíam para ninguém ver, né? E hoje, principalmente, eu vejo que grande parte da profissional que eu sou é porque eu aprendi muito com outros colegas, né? E ter pessoas que você se inspire, que você tenha com quem contar, nossa, isso é fundamental. E uma coisa que eu tenho percebido, que tem me deixado até um pouco triste, assim, é que eu tenho visto muitos profissionais muito frustrados com a medicina, né? Eu não sei se você tem visto, mas tem uns memes agora, tipo assim, eu já recebi um hate, assim, o cara colocou assim, medicina não vale mais a pena nem por amor. Cara, mas vale muito, sabe? E a gente tem que lembrar que, primeiro, a gente é uma das profissões mais bem remuneradas que tem. E segundo, a gente tem que ter muita noção da responsabilidade que a gente tem, né? Então, isso lá em Harvard, né, que foi o serviço que eu acompanhei, essa relação deles com a medicina é muito diferente. Primeiro porque lá a medicina não dura 6 anos, são 8. E além disso, se você não fizer residência, você não trabalha. Você não pode trabalhar como médico, você não é médico sem residência. Então, eles sabem que eles entrando para a medicina, eles vão demorar, no mínimo,
12 anos de formação, no mínimo. E a gente, às vezes, com 6 anos que a gente já consegue trabalhar, a gente já consegue fazer uma coisinha ou outra, a gente tá muito afoito, né? E a gente tem visto muita gente indo por caminhos tortuosos, né? Caminhos sem nenhuma evidência científica, que visam só dinheiro. E como que isso é preocupante, né? Porque é muita responsabilidade ter uma pessoa que tá ali disposta a sentar com você e a abrir a vida dela, né? Eu acho muita responsabilidade, eu acho um privilégio mesmo estar nesse lugar de estar ouvindo histórias, né? Ou como diria um tio meu, mas as pessoas te pagam pra você conversar com elas? Aí no primeiro momento eu fiquei um pouco ofendida, mas eu pensei, de fato, as pessoas me pagam pra conversar com elas. Mas a questão é, que escuta que elas têm. E Ana, caminhando já para o final da nossa conversa, você falou uma coisa assim, que, né, você é uma menina super jovem, que já tem uma trajetória aí de muitas experiências, de muitas coisas, e você se perguntou assim, será que eu corri demais? Mas antes de você concluir esse raciocínio, o que eu pensei foi, caramba, ainda tem muita coisa que ela pode realizar. Sim. Né? E aí eu queria te perguntar, assim, quais são os próximos planos? Em relação à medicina, eu quero... Meu próximo passo é terminar a residência, né? Investir mais tempo no meu consultório, que é uma coisa que eu amo. Eu acho que o consultório me conecta muito mais com a psiquiatria, que eu acredito. Porque por mais que fazer parte de um serviço seja bom, não é tão bom quanto você criar o seu próprio jeito de atender, no seu próprio tempo e assumindo suas próprias condutas e criando sua própria forma, né? Eu acho que o consultório é uma coisa que eu amo muito fazer. Eu penso em ampliar mais no digital, assim, no Instagram, porque é uma coisa que eu gosto muito de fazer. Eu ainda não sei muito bem como, mas acho que ano que vem, que eu vou ter um pouco mais de tempo, eu vou conseguir estruturar isso melhor. E eu não sei, assim, se no futuro eu vou flertar um pouco mais com uma coisa mais acadêmica, porque eu gostava muito na época da faculdade, né? Um mestrado, um doutorado, mas eu acho que eu vou precisar de um período de terminar com calma, ter um turno livre. Turno livre, sabe? Ainda mais quando a gente começa a fazer consultório junto com a residência, é trabalhar 3 turnos por dia, né? E tudo bem, tem início, meio e fim. Eu acho que quando a gente faz uma coisa que é além das nossas capacidades, tem que ter data de término, né? Então, penso nisso, eu acho que ano que vem vai ser um ano que eu pretendo me dedicar mais a mim, assim, sabe? Eu quero aprender a nadar. Ano que vem eu vou aprender a nadar, gente, prometo. Vou aprender a nadar, vou fazer uma meia maratona agora em agosto, né? Quem sabe ano que vem, vamos ver como é que vai ser, né? De talvez nadando e correndo, já quase rola um triatlo. Nossa senhora, imagina. E tô com planos de ir no APA ano que vem, que é o Congresso Americano de Psiquiatria. Até pelos contatos com os residentes que eu fiz lá, né? Eu tenho muito carinho, principalmente por 2 residentes lá. E aí eu cheguei... Nossa, gente, olha, a gente paga muita língua, né? Eu lembro que alguém tinha me feito uma pergunta na caixinha que era assim... Ana, você fez amigos aí? E aí eu respondi, toda militando. Falei, não, eu sou uma pessoa, né? Amizade pra mim é uma coisa muito séria. Eu não acho que em 2 meses eu consiga criar vínculos profundos o suficiente. Gente, corta para. Eu no final chorando. E o residente me consolando. Falando, Ana, não fica assim, tá tudo bem. Nossa, meu último dia no estágio, eu só chorava, gente, eu só chorava. Eu fiquei no banheiro umas 2 horas. Eu não conseguia parar de chorar. E eu não sei nem explicar por que eu chorei tanto, assim.
Não, eu acho que foram muitas emoções ao mesmo tempo. Mas, enfim, nossa, divaguei um pouco. Mas, Mas é isso, né? Assim, deve ter sido uma baita experiência. Ir embora não deve ter sido nada nossa, fácil. não, se você acha que ir embora não foi fácil, tem que ver chegar na minha residência na segunda-feira. Foi assim, na segunda não, porque eu voltei na sexta. Nossa, foi assim, ok, beleza, é o que temos. Então vamos fazer o melhor que temos nessa situação aqui. Lá, é porque, tipo assim, lá tinha um armário enorme, que era tipo assim, post-it, caneta e marca-texto. Se eu não levar minha caneta pro HU, eu não atendo, entendeu? Se eu não levar as minhas coisas, não tem. Acabou. É isso. Nossa, então a estrutura física pesa, assim, uma sala de conforto. É muito diferente. Isso pesa. Mas enfim, a gente sobrevive sem também. Enfim, tô flertando com as possibilidades, mas eu acho que agora meus planos é desacelerar um pouco mais, né? Igual eu falei, não sei se eu corri, foi o que deu, assim, mas eu acho que agora eu quero fazer as coisas com mais calma, com mais presença. Eu acho que talvez presença seja a palavra, assim, sabe? Uhum. Ana, eu queria te agradecer demais. Imagina, eu que agradeço, foi pela ótimo. oportunidade de conhecer um pouquinho da sua história. Hoje, quando você mandou né, alguns spoilers para mim no WhatsApp, eu já falei, amei, eu quero que você conta tudo sobre isso. Acho que você viveu experiências muito boas e eu tenho certeza que inspirou e vai inspirar muitos R0s por aí. Então, muito obrigada mesmo, de coração. E foi um prazer te conhecer aqui pessoalmente, aqui no Congresso, finalmente. E é isso, pessoal. Deixa seu Instagram, suas redes, faça seu jabá. Então, o meu Instagram e o TikTok é Ana Luísa, com S, C, Barquete. E também tenho vídeos no YouTube, Ana Luísa Barquete. Muito obrigada, Ana. Obrigada, pessoal. E até a próxima.